Eu solicito ao deputado Gilson de Souza, que é o proponente desta iniciativa, que faça a saudação ao visitante. E, na sequência, passamos a palavra, então, ao pastor Valdair. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero agradecer ao presidente por abrir esse espaço aqui na Assembleia Legislativa para que representantes da sociedade civil, dos movimentos sociais, possam aqui falar a respeito do trabalho que fazem junto à sociedade e também apresentar as suas demandas e lutas. E hoje nós trazemos aqui a esta casa o pastor Valdair Debus, que é pastor auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Cascavel, e que é presidente também da Associação Todos contra a Pedofilia. E, lamentavelmente, a pedofilia é um mal que está atingindo a nossa sociedade, destruindo muitas crianças, destruindo adolescentes e afetando famílias inteiras. E nós damos graças a Deus pelo trabalho que o pastor Valdair vem fazendo ali em Cascavel, junto com a Igreja do Evangelho Quadrangular, que encampou essa grande luta, e muitas outras igrejas também se juntaram a este movimento, professores, igrejas, vários segmentos que também sentem o que a pedofilia está causando para a nossa sociedade e estão nesta grande luta. E nós temos então um projeto piloto em Cascavel e que hoje está se estendendo para todo o estado do Paraná. E eu e o deputado Paranhos aqui apresentamos também um projeto instituindo a Semana Todos contra a Pedofilia, projeto este que foi aprovado por unanimidade aqui nessa Casa de Leis, sancionado pelo governador e hoje é lei no estado do Paraná, onde temos a semana que começa no dia 13 de maio e se estenderá até o dia 18 de maio, um trabalho de conscientização à família paranaense no combate à pedofilia. Então, gostaria de apresentar a vocês pastor Valdair Debus. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Concedo a palavra ao pastor Valdair Debus para falar, então, sobre o tema por 15 minutos. Quero cumprimentar o deputado presidente Ademar Traiano, cumprimentando ele, a todos os demais da mesa, senhores deputados, pastor Gilson de Souza, que fez essa proposta, e todos que foram favoráveis para que nós pudéssemos vir aqui, explanar esse momento, um pouco sobre esse crime, sobre a situação da pedofilia hoje no Brasil, a situação da pedofilia hoje no estado do Paraná e em Cascavel, onde atuamos fortemente. Antes eu gostaria de mostrar um VT que veicula pelas redes de comunicação em Cascavel durante a semana de 13 a 18 de maio. Gostaria que nós assistíssemos nesse momento. Por favor. Amor, proteção, segurança, afeto, respeito, inocência. A ingenuidade e a pureza não podem ser arrancadas à força. Denuncie qualquer suspeita de abuso sexual. Disque 100. Em Cascavel, todos contra a pedofilia. Se você olhar aquela flor, é o estado da alma pura de uma criança. Pedofilia quer dizer o desejo sexual de uma pessoa adulta por uma criança. E quando se é somente o desejo, não seria nenhum mal. O problema é quando esse desejo é colocado em prática.
Se a pessoa pensasse somente, tivesse isso na sua cabeça e não praticasse, não haveria mal para a sociedade, socialmente assim dizendo. Mas o problema é quando nós vemos pelas reportagens crianças de 2 anos, bebês, crianças de 6 anos, de 8 anos, de 9 anos, que foram vítimas de abuso sexual, crianças de 11 anos, crianças de 12 anos, algumas até com gravidez, nessa faixa etária, pelo próprio pai ou pelo padrasto. Quando esse desejo sexual que está na cabeça do ser humano é colocado na prática, nós vemos o crime. E é isso que nós temos que conscientizar, e eu quero parabenizar essa casa por terem aprovado, quando nós colocamos em votação, através do pastor Gilson e do deputado Paranhos, esse projeto de lei para colocar no calendário de eventos do estado do Paraná, sendo modelo para a nação brasileira, o primeiro estado a estadualizar uma semana de combate à pedofilia, aos crimes ligados à pedofilia. O movimento em Cascavel começou em 2010, quando um grupo de alunos, de 6 alunos de uma escola de teologia, encamparam a ideia de fazer com que a gente pudesse saber mais, ter mais informação sobre o abuso sexual. E nós organizamos uma palestra, senhores deputados, para 300 pessoas. Nós somos 30 igrejas em Cascavel. E nós então colocamos para cada líder que ele enviasse 10 pessoas da sua igreja para aprender sobre o tema. E nós fomos surpreendidos quando gastamos R$3.000 para trazer um palestrante, e nós, para ficar 3 dias conosco, nos orientando, e nós tivemos uma presença de 16 pessoas. Foi aí que nós nos assustamos, porque o tema pedofilia, ele é um tabu, porque fala de sexualidade. Quando se fala da questão sexual, as pessoas têm resistência, principalmente nessa questão do abuso. E depois dessa situação, nós fizemos uma pesquisa, o grupo de alunos fez uma pesquisa e encontrou o Movimento Nacional, Todos contra a Pedofilia, que nasceu a partir da CPI do senador Magno Malta, que presidiu, e o Casé Fortes, Carlos José e Silva Fortes, promotor de justiça do estado de Minas Gerais, mais propriamente de Divinópolis. Ele foi assessor técnico e encampou de projetar um movimento nacional, porque a lei em si, se não tivermos conhecimento, de nada vale. E nós conhecemos e trouxemos então esse promotor para Cascavel e fizemos uma semana de reflexão em 2011. Nós conseguimos 53 pessoas. Já mudou o número de 16 para 53. Em 2012 nós fizemos 6 palestras numa semana e nós tivemos a presença de 293 pessoas. Começou a mudar. E pasmem vocês, deputados, em 2013 nós alcançamos 3 universidades de Cascavel e nós conseguimos reunir 3.947 pessoas, uma média de 600 pessoas por palestras durante uma semana. E assim nós, então, oficializamos esse movimento. E vimos que Cascavel aumentou 80% o número de denúncias, porque os casos existem,
só não são denunciados. Ninguém quer se envolver. Por isso 13 a 18 de maio é uma data para a gente fazer reflexão. E como está no calendário, a saúde tem que pensar. E eu pergunto aos senhores deputados, como está a questão da saúde para atender as vítimas de violência sexual? Como estão os CREAS que atendem os casos de violência sexual? Qual é a demanda reprimida dos CREAS? Nós temos estatísticas sobre isso. Eu vim trazer essa reflexão para vocês, senhores, para que nós pensemos nessa semana. Enquanto que a ONU fez uma pesquisa em 2012 e diz que na Europa, de cada 5 crianças, uma é vítima de abuso sexual. Isso é 20% na Europa. E eu pergunto, qual é a realidade da nossa nação brasileira? Qual é a realidade do nosso estado do Paraná em relação à pedofilia? Nós não sabemos. Nós temos dados estatísticos dos conselhos tutelares, mas isso quer dizer alguma coisa? Apenas baseado em denúncias de algumas pessoas que levam os casos. Então nós estamos hoje preocupados, porque as equipes técnicas que estão hoje trabalhando nos CREAS, que atendem as vítimas de violência, é mínima. Cascavel, hoje uma demanda do CREAS é de 4 meses para se atender uma vítima de violência. Não sei nos outros municípios. Estou falando de Cascavel até porque sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também daquele município. Então é hora de nós pensarmos que uma vítima de abuso sexual não pode esperar para ser atendida depois de denunciado. É hora de nós termos informações, as nossas famílias terem informações. É hora de pensarmos de que forma vamos passar essas informações. E a Associação Brasileira, ela veio com esse intuito de levar a informação para os pais. Como ensinar seus filhos a se protegerem. Você tem filhos. Você tem netos, você tem sobrinhos, você tem crianças na tua família. E as nossas crianças, elas não estão livres de serem atacadas por um abusador ou por um pedófilo. Elas precisam aprender a se defender. Então eu creio que essa semana de 13 a 18 de maio, nós estaremos ali em Cascavel, dando abertura à Semana Municipal e à Semana Estadual, com a presença do promotor de justiça, Dr. Carlos José e Silva Fortes, para dar abertura a essa semana, da onde convido todos os parlamentares que quiserem se fazer presentes, para fazer parte desse cerimonial de abertura, onde uma palestra será feita por esse promotor. Teremos dia 14, Damares Alves, assessora técnica do Senado Federal, fazendo uma palestra sobre a proteção da infância. Teremos dia 15, um fenômeno inédito em Cascavel, juntando a Ordem dos Pastores Evangélicos com a Diocese, para ouvir um sexólogo do Rio de Janeiro, falar sobre as consequências do abuso sexual na vida de uma criança, de uma pessoa adulta, quando ela é abusada quando criança. Teremos dia 16, uma palestra para jovens, falando sobre a questão da sexualidade. Vamos ter dia 18, Fórum Municipal pelo Fim da Violência e Exploração Sexual às 14 horas. Às 17 horas, um ato público, uma caminhada pelo centro de Cascavel, todos em silêncio e vestidos de preto, em memória às vítimas de violência. E teremos o encerramento dia 18 de maio às 19h30, onde a rede de proteção de Cascavel vai estar mostrando para a sociedade
como é e por aonde que perpassa uma denúncia, quem atende, quanto tempo demora, para onde vai, a rede de proteção vai explicar isso. E o que é que nós teremos que fazer então, para aquilo que tem que melhorar, e a sociedade civil saberá se a denúncia funciona ou não funciona. Então, vai ser um momento importante para Cascavel. E pensando que se nos últimos 5 anos aumentou 274% as denúncias no estado do Paraná, temos que então abrir os olhos do que estamos sendo feito para cuidar dessas vítimas de abuso sexual. Agradeço muito por essa oportunidade ao presidente, ao pastor Gilson, que eu gostaria de convidá-lo agora para nós fazermos uma entrega de uma camiseta ao senhor presidente, para que nós possamos então fazer uma reflexão. Gostaria que soltasse aquele VT, olha o final daquela flor lá, a alma de uma criança. Solta para mim, por favor. Reflita. Amor, proteção, segurança, afeto, respeito, inocência. A ingenuidade e a pureza não podem ser arrancadas à força. Denuncie qualquer suspeita de abuso sexual. Disque 100. Em Cascavel, todos contra a pedofilia. Nós agradecemos a presença do pastor Valdair Debus, que usou da palavra